Fala galera, meu nome é Renan Roça, sou analista CNPI, sou trader, sou criador do método Roça de Price Action e você está no Bit Recap, seu vídeo semanal de análise e recapitulação do que aconteceu no Bit, que é o contrato futuro de Bitcoin negociado aqui na nossa bolsa. Bom, vamos lá para a tela ver o que rolou nas duas últimas semanas do Bit, né? Olhando aqui nesse gráfico, a gente tem, deixa eu abrir aqui o NQBTC, que é o índice de referência que o nosso contrato segue. Aqui, o nosso contrato aqui da B3 segue esse índice de referência que é o Nasdaq Bitcoin Reference Price. Neste índice de referência, que é cotado em dólar, o Bitcoin bateu aí quase os seus 100 mil dólares, né? 99.814,46 foi o valor máximo que o Bitcoin bateu nessa semana agora, né? Inclusive, estamos próximos da máxima. Se a gente olhar aqui para o nosso contrato futuro, né, não foi muito diferente, né? A gente também teve nas duas últimas semanas consecutivamente máximas históricas sendo batidas, né? E não só isso, mas a gente teve também volume de negócio histórico sendo batido, né? As duas últimas semanas, como a gente pode ver aqui no gráfico, são as duas últimas semanas com mais negócio, né? De todas as semanas que a gente teve negócio aqui no nosso índice, no nosso Bit futuro, né? Olhando para essa semana um pouco menor, frente à semana passada, a gente está aqui com 55 bi de volume financeiro negociado, que já é bastante coisa frente às semanas anteriores, mas frente à semana passada, semana recorde de negócios, né? Semana recorde de volume do Bit, com 68,36 bi de volume financeiro negociado. Então aqui a gente teve um salto bastante significativo, né, de volume financeiro. A gente fechou essa outra semana aqui com algo em torno de 40 bi, ó, 40,34 bi de volume financeiro negociado. Então, as duas últimas semanas seguem na tendência de alta que o Bit tomou, e trazendo aí aumento de volume financeiro, também aumento de liquidez. A gente nota no book, né, que os níveis de preço estão cada vez mais preenchidos, bastante comum a gente encontrar 20, 30, 40, às vezes 50 lotes por nível de preço no Bit, então o contrato segue ganhando liquidez, segue sendo cada vez mais interessante para a gente operar, né? Olhando aqui graficamente o que a gente tem acontecendo no Bit, é uma tendência de alta, né? Houve a superação dessa máxima anterior, que a gente já vinha comentando sobre ela nas semanas anteriores, região do 401,280. O mercado conseguiu fazer uma superação um pouco tímida a primeiro momento, um teste curto e raso abaixo de candle anterior aqui no gráfico semanal, e agora a gente tem uma sequência boa aqui, né? Aproximando, ó, uma sequência boa aqui de semanas compradoras, dando continuidade à tendência de alta que se iniciou. A projeção dessa lateralidade já foi batida, estava aqui na região do 513, 560, né? Então a gente segue numa tendência forte aqui ainda. Semanas anteriores abriram em gap, sustentaram o gap aberto. Essa semana também abriu em gap com relação ao fechamento da semana anterior, ainda sustenta o gap aberto, traz continuidade. Fechamento por enquanto próximo da máxima da semana, né? Uma perna saudável de tendência acontecendo aqui depois desse teste bastante curto, né, que aconteceu aqui logo abaixo do candle 44, né? O candle 45 deu um leve toque abaixo, reverteu, fechou uma semana compradora acima das máximas anteriores da lateralidade, então a gente segue numa tendência de alta aqui no gráfico semanal, tá? Descendo para o gráfico diário, olhando aqui para o gráfico diário, a gente vê que os últimos movimentos não são mais tão contundentes como os primeiros movimentos aqui, né? Principalmente com relação ao tamanho do gap de abertura que a gente teve, né? E a essa barra compradora forte aqui, que a gente tem com bom fechamento, próximo da máxima, né? Fechamento aí do dia 11 do 11. Então, o mercado abre num gap de alta, traz uma boa continuidade aqui, consegue trazer um longo desenvolvimento para a tendência depois da superação da máxima do gráfico semanal, né? Inclusive, deixa eu marcar aqui de volta a máxima anterior do gráfico semanal, só para a gente ter de referência aqui a região do 401,280, né? Descendo para o gráfico diário, ó, a gente nota que houve superação dessa máxima, o mercado trouxe algum desenvolvimento acima da máxima anterior, uma correção curta e rasa, e aí a disparada, de fato, acelerando a tendência, né? Levando o mercado para um movimento de tendência mais forte, mais longo e contundente. Tá? Essa projeção aqui também batida, né, dessa replicação dessa perna anterior aqui, que era uma replicação que a gente tinha comentado também, né? E aí, quando a gente olha para os outros movimentos, a gente poderia replicar também essa primeira perna aqui para uma segunda perna, que foi batida a projeção no próprio gap, né? E agora, quando a gente olha esse último desenvolvimento aqui, não temos nenhum teste abaixo de mínimas de barras anteriores, né? Aqui, ó, foi onde o preço chegou mais próximo. A gente tem uma mínima 506,380,
né? E aqui a gente tem 506,240. Então a gente não teve nenhum dia, né, ao longo dos últimos pregões testando abaixo de mínimas de candles anteriores. Então para mim isso aqui tudo é uma perna só. A gente está em um único movimento aqui, desde que houve esse último teste aqui do candle 252, tá? Então, já temos aí 8 candles, né, em sequência, sem perder mínimas, uma perna bastante forte aqui do gráfico diário. A gente tem que monitorar agora como vai acontecer esse primeiro teste abaixo de barras anteriores, talvez abaixo do pregão de hoje ou do pregão de quinta-feira aqui, onde a gente teve também esse gap de abertura, né? Ó, esse gap aqui, e ver se o mercado traz reação compradora em um novo teste abaixo das mínimas anteriores e fecha alguma coisa parecida com o que fechou aqui embaixo, né? Testa abaixo, deixa sombras, de preferência já reverte para um candle comprador e depois consegue dar continuidade. Acredito que o próximo teste abaixo de barras anteriores pode ser bastante importante para a gente entender o comportamento dessa tendência, mas é uma tendência forte, tá? Se o mercado não conseguir, porventura, testar abaixo dos candles anteriores e reverter, né, fazer um fechamento comprador e depois eventualmente fazer a superação da máxima, o próximo ponto importante para mim é a região do 503,030, que é o ponto de 50% de correção deste movimento inteiro de alta aqui. Tá? Então, por enquanto, né, nada sugere um teste dessa região, né? De novo, é uma tendência bastante forte, apesar dos últimos movimentos já serem um pouquinho mais fracos, candles de indefinição, candles sobrepostos, sombras, né? Quando a gente compara com o começo do movimento aqui, ainda é uma tendência bastante forte, principalmente porque, né, considerando aqui o movimento do gráfico semanal, né, a gente tem então, vou traçar aqui com uma outra cor, a gente tem aqui então essa outra correção aqui, ó, botar em azul, né, que é a correção do gráfico semanal. Então, toda essa região aqui, para mim, é uma região bastante importante para o desenvolvimento das tendências, tá? Não só do gráfico diário, como também do gráfico semanal, uma região onde eu tenho, por enquanto, a expectativa de que compradores apareçam se o mercado puxar a correção para esse ponto aqui, né? E quando a gente olha para o desenvolvimento da tendência, por enquanto, nada indica, né, correção no gráfico semanal e no gráfico diário, se acontecer correção, a priori, a expectativa é que seja uma correção curta e rasa parecida com essa correção que aconteceu aqui. Se não acontecer uma correção parecida com essa, aí sim eu passo a ter expectativa de que um teste dessas regiões aqui de 50% de correção aconteça. Tá? Descendo para o gráfico de 60 minutos, vamos dar uma olhadinha rápida aqui para ver o que está rolando. Aqui pelo gráfico de 60, a gente já não tem uma tendência tão interessante, né? Deixa eu apagar aqui também, ó. Viemos de uma tendência de alta, essa tendência de alta foi interrompida com uma reversão aqui dessa perna que aconteceu, o mercado não conseguiu mais trazer um teste acima das máximas, voltou para testar fundos anteriores, então aqui eu já consideraria isso aqui um mercado lateral, ó. Essa região aqui com essa região das máximas aqui, né? A superação dessa lateralidade aconteceu então aqui nessa abertura em gap, e o mercado trouxe correção, nova perna de impulsão, correção, uma perna de impulsão mais curta, e agora a gente está no mercado aqui que também, né, olhando pelos 60 minutos, já voltou a testar o fundo da correção anterior, né? Se a gente aproximar um pouco mais o gráfico, a gente nota que aqui a gente teve então a impulsão, correção, essa outra impulsão aqui. Deixa eu só conferir se o mercado realmente tocou acima das máximas. Aqui tocou, né? A gente tem uma sombra aqui acima da máxima anterior. Então, essa aqui é a última perna de impulsão aqui do gráfico de 60 minutos. Talvez a gente veja uma correção aí um pouco mais extensa no bit, que é uma correção de algum tempo intermediário, aqui talvez uns 120, uns 240 minutos. Nem aqui no 240 a gente já não tem mais correção, né? Porque a última perna é esse candle aqui, onde houve um teste abaixo de mínimas anteriores. Então, já não está lá com uma cara tão interessante aqui nos 60 minutos, no 120, nem no 240, tá? Aqui, se a gente olhar, né, esse último pedaço do gráfico aqui por um tempo gráfico menor, a gente vai encontrar já uma lateralidade muito provavelmente, né? Ó, 15 minutos, né? Vamos apagar aqui, ó. A gente já vê aqui uma lateralidade, né? Da mesma forma, ó, o mercado já volta para testar fundos anteriores, não consegue desenvolver, reverte e testa as máximas. Então aqui a gente já tem uma região de máximas e uma região de mínimas em um mercado lateral. É claro, fundos levemente ascendentes aqui dentro da lateralidade, esse aqui já não tanto, né? Já é mais ou menos na mesma região, mas vejo ainda a lateralidade aqui no gráfico de 15 minutos, tá? Um rompimento para baixo disso aqui pode representar uma correção de algum tempo gráfico maior. De novo, deve ser algum tempo intermediário, lá para cima do 240 minutos, talvez alguma coisa lá do 360, alguma coisa já nesse sentido, né? Ainda também não, a gente já tem teste abaixo de mínimas anteriores, teria que medir a correção desse movimento inteiro aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó.
A gente teria que medir, muito provavelmente, desse movimento inteiro aqui, tá? Que vai ser quase que uma correção aí, já é, né, a correção do gráfico diário, na verdade, tá? Não, na verdade o gráfico diário está aqui embaixo, ó. Nossa senhora, caramba, que tendência forte do tempo gráfico maior, né? Bom, é esperar o rompimento para ver, de repente a projeção dessa lateralidade seja um ponto importante para a gente monitorar, né, a correção de 50% deste movimento inteiro aqui, alguma coisa nesse sentido talvez seja interessante. Vamos ter que esperar acontecer para ver como desenvolve o movimento, né, e aí poder analisar a força, né, a composição da perna para poder entender quais são os pontos mais importantes, tá? Mas a priori, tendência de alta nos tempos gráficos maiores também a gente tem que considerar a possibilidade, né, óbvio, disso aqui romper para cima, né? Então, no caso de um rompimento para cima, a projeção dessa lateralidade pode ser utilizada como um possível alvo aqui dos 60 minutos, né? E claro, aqui dos tempos gráficos maiores a gente tem também a possibilidade de ver alguma projeção, alguma coisa que talvez 240 minutos, talvez tenha uma projeção de algum movimento maior aqui. Aqui está difícil encontrar projeção, né? Porque o movimento gráfico maior todo foi um único movimento, né? Tanto diário como semanal. 480 minutos aqui também já não tem projeção para a gente medir, né? Teríamos que ver o desenvolvimento também da mesma forma, né? Esperar o rompimento dessa lateralização menor aqui do 15 minutos, ver o que acontece. Algumas pessoas talvez vejam isso aqui como um triângulo ascendente, rompendo para cima, usem isso aqui como projeção, pode ser utilizado também, mas de novo, tem que avaliar o desenvolvimento do movimento para entender a saúde, né? A qualidade da perna, tá? Mas de maneira geral, tendência de alta no gráfico semanal, tendência de alta no gráfico diário, mercado ganhando liquidez, né? Recorde de volume financeiro na semana retrasada, desculpa, na semana passada, né? Semana retrasada tinha sido recorde também, mas semana passada foi disparado a semana com maior volume, 68,36 bi de volume financeiro negociado, frente a 40,34 da semana anterior. Então, realmente aí um salto significativo, tá certo? Tendência de alta, vamos ver se o Bit bate os 100 mil dólares aí, né? E o nosso contrato aqui também pega carona e continua decolando, tá certo? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e até mais. Tchau, tchau.